Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Há um vazio estranho na Praça São Pedro. O sol nasce lentamente, tingindo as colunas da Basílica com um brilho dourado. Mas o cenário não é o mesmo. Não há o som animado dos peregrinos que todos os dias lotam esse lugar santo. O silêncio reina e ele carrega uma mensagem poderosa. O mundo católico está em oração. Nesses últimos 12 dias, temos vivido algo incomum. Não se trata apenas da internação de um líder religioso. É o nosso pastor, o sucessor de Pedro, que luta pela sua saúde. A igreja, que já enfrentou tempestades e perseguições, agora enfrenta a fragilidade humana de seu vigário na terra. E isso nos atinge profundamente. Talvez essa cena nos faça refletir sobre como às vezes só percebemos a grandiosidade de alguém quando sentimos sua ausência. O Papa Francisco sempre esteve ali, nos abençoando, nos exortando, nos guiando. E agora, enquanto ele luta para recuperar suas forças, percebemos o quanto suas palavras e seus testemunhos são essenciais para nós. Este silêncio na Praça São Pedro não é vazio, mas preenchido por cada Ave Maria sussurrada ao redor do mundo, porque quando a voz do Papa silencia, a voz da Igreja se eleva em oração. E nesse momento, cada um de nós faz parte dessa corrente de fé. Desde que o Papa Francisco foi internado, uma sombra de preocupação paira sobre a Igreja. São 12 dias de atualizações médicas que nos deixam apreensivos, de rumores e especulações sobre sua saúde, e de uma Igreja em expectativa. Alguns podem ver essa situação apenas como a internação de um senhor de 88 anos, mas para nós católicos isso é muito mais do que um simples evento médico. A figura do Papa é mais do que um líder administrativo da Igreja. Ele é o sinal visível da unidade dos católicos no mundo. Cada palavra dele ressoa nos corações dos fiéis, cada gesto inspira milhões. E ao vê-lo fragilizado, sentimos algo que poucos gostam de admitir: um medo silencioso. Será que estamos preparados para um possível adeus? O que aconteceria com a Igreja se ele não se recuperar? Essas são perguntas difíceis, mas inevitáveis. No entanto, a fé nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas pela esperança. Sim, o Papa Francisco está em estado de saúde grave, mas Deus é o Senhor da vida e sabemos que sua recuperação, lenta ou não, está nas mãos dele. O Vaticano reconhece essa necessidade espiritual e por isso convocou os fiéis do mundo inteiro a se unirem em oração. Todos os dias, 5 horas, horário de Brasília, o Santo Terço é rezado diretamente do Vaticano. Essa decisão é um lembrete poderoso. Não confiamos apenas na medicina, confiamos no céu. Muitos subestimam o poder da oração. Vivemos tempos onde a fé é tratada como algo secundário, onde a ciência e a tecnologia parecem ser a única resposta para tudo. Mas quem acompanha a história da Igreja sabe que os maiores milagres sempre aconteceram nos momentos de maior necessidade e sempre vieram pela oração. Se olharmos para trás, veremos que inúmeras vezes Deus atendeu o clamor do seu povo. O terço, em especial, é uma oração que já salvou nações inteiras, mudou o rumo de guerras, protegeu famílias e converteu pecadores. Como então duvidar de que ele possa ser a força que o Papa precisa nesse momento? Cada Ave Maria que rezamos é um pedido de intercessão à Mãe de Deus, e sabemos que Maria, sendo a Mãe da Igreja, não deixa desamparados aqueles que recorrem a ela. Se for da vontade de Deus que o Papa permaneça à frente da Igreja por mais tempo, então é através da oração que podemos dar a ele o suporte espiritual necessário para superar essa enfermidade.
Não sabemos o que acontecerá nos próximos dias. Os médicos afirmam que seu estado de saúde ainda é estável, mas grave. Podemos ver melhoras e ao mesmo tempo saber que a recuperação será lenta, mas talvez esse seja a nossa grande lição. Nesse momento, confiar no tempo de Deus. Independentemente do que aconteça, uma coisa é certa: a igreja continua. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, e essa promessa é maior do que qualquer enfermidade ou incerteza. Nos resta então fazer aquilo que está ao nosso alcance: orar, confiar e continuar firmes na fé. E quando o sino da Basílica de São Pedro voltar a tocar, anunciando uma nova fase para o nosso pastor, saberemos que, seja qual for o desfecho, Deus esteve, está e sempre estará no comando. Muitas vezes nos acostumamos a ver o Papa como uma figura distante, alguém que fala lá do Vaticano e que não tem impacto direto na nossa vida. Mas nesses dias de incerteza, percebemos o quanto ele é essencial para a unidade da Igreja. O Papa Francisco não é apenas um líder religioso, mas o vigário de Cristo na Terra. Sua missão é confirmar os irmãos na fé, pastorear a Igreja e manter a comunhão entre os católicos espalhados pelo mundo. E agora, ao vê-lo debilitado, surge em nós esse sentimento que vai além da preocupação. É um chamado à responsabilidade. Se a Igreja é o corpo de Cristo, como ensina São Paulo, então, quando um de seus membros sofre, todos sofremos juntos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. E se o nosso pastor enfrenta um momento de fraqueza, cabe a nós, como ovelhas desse rebanho, sustentá-lo espiritualmente. Ao longo da história, os santos sempre ensinaram a importância de rezar pelo Papa. Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, chegou a escrever cartas urgentes a papas de sua época, exortando-os a permanecerem firmes, e sempre dizia que a Igreja precisava rezar constantemente pelo seu líder. São Pio de Pietrelcina, conhecido por suas visões místicas, rezava intensamente pelo Papa e dizia que sua missão era sustentá-lo espiritualmente. Ele sabia que os ataques contra a Igreja muitas vezes vinham diretamente contra aquele que a guia. E hoje não é diferente. O Papa Francisco carrega nos ombros não apenas a idade avançada e os desafios físicos, mas também a missão de conduzir a Igreja em tempos conturbados. Diante disso, a nossa oração por ele se torna um gesto de amor e fidelidade à própria Igreja. Pode parecer simples demais, mas cada Ave Maria que rezarmos pelo Papa é uma gota de esperança derramada no oceano da fé. Se milhões de fiéis ao redor do mundo se unirem em oração, quem pode duvidar que Deus escutará? Quantos milagres já aconteceram quando o povo se colocou em oração? Quantas vezes Deus interveio de forma impressionante? O que está acontecendo agora nos desafia a lembrar que a oração não é apenas um consolo psicológico, mas uma realidade espiritual com consequências palpáveis. Se o Papa Francisco precisa de forças para se recuperar, que essas forças venham da nossa intercessão. Se for da vontade de Deus que ele permaneça à frente da Igreja por mais tempo, que nossa oração seja um instrumento para isso. Nestes últimos 12 dias, temos acompanhado com apreensão cada atualização sobre a saúde do Papa Francisco. Sabemos que sua idade avançada e sua fragilidade exigem atenção constante, e isso nos faz refletir sobre algo muito maior do que apenas seu estado clínico. O que esse momento representa para nós católicos? Não é apenas sobre um líder religioso hospitalizado, é sobre o impacto que sua vida e missão têm sobre toda a Igreja e, por consequência, sobre cada um de nós. A fragilidade do Papa nos lembra de nossa própria fragilidade. Hoje é ele quem está enfermo, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. E quando esse dia chegar, quem estará rezando por nós? A Igreja sempre atravessou períodos difíceis e este é mais um deles.
Mas o que diferencia um tempo de crise de um tempo de renovação é a nossa resposta como igreja. Vamos apenas assistir de longe consumindo notícias? Ou vamos nos unir de verdade em oração? Se olharmos para trás, veremos que sempre que um Papa enfrentou um momento delicado, surgiram todo tipo de especulações, divisões e até ataques contra a Igreja. Não é diferente agora. Alguns veem isso como um sinal de mudanças drásticas no Vaticano, outros como uma prova de vulnerabilidade da liderança da Igreja. Mas se há algo que a história nos ensina é que a Igreja de Cristo permanece de pé. Independentemente dos desafios, o próprio Jesus garantiu a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18. Se acreditamos nessa promessa, então nosso papel é claro: rezar, confiar e permanecer firmes na fé. O Vaticano convocou os fiéis do mundo inteiro para rezar o Santo Terço pelo Papa. Isso não foi apenas um gesto simbólico, foi um chamado real à batalha espiritual. A oração tem poder e cada Ave Maria que rezamos pelo Papa Francisco pode ser a força que ele precisa para se recuperar. Já vimos milagres acontecendo através da oração. Por que não agora? Se Deus quiser que o Papa permaneça à frente da Igreja por mais tempo, será pela graça dele, mas também pela intercessão da Igreja que se une em oração. E se for a hora dele partir? Então nossa missão continua, porque a Igreja não é sustentada por homens, mas por Deus. Diante de tudo isso, quero te fazer um convite simples, mas que pode transformar essa situação. Reze agora uma Ave Maria pelo Papa Francisco. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entrem nessa corrente de oração. Não deixe que este momento passe sem agir. Nossa fé exige atitude. Se o Papa precisa de forças, que essas forças venham da nossa intercessão. Se for da vontade de Deus que ele continue à frente da Igreja, que nossas orações sejam parte desse plano. E lembre-se, a Igreja não para. O Papa é nosso pastor, mas Cristo é a nossa rocha. E ele nos chama agora a sermos fiéis. Vamos juntos? Uma Ave Maria pode mudar tudo. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.